Cara lavada ou cara pintada? Cara pintada. Cara pintada. Depende, né? Se for bonita, pode ficar lavada. Cara pintada. Cara pintada. Pintada se for feia, né? Cara pintada. Cara lavada ou cara pintada? Pintada. Cara pintada. Cara pintada. Estamos de volta com a jornalista Vivi Whiteman. Vivi também ensina sobre moda em cursos e workshops. Tanto para a Carta Capital quanto para outras publicações, você deve elaborar inúmeros assuntos para que hajam sempre tópicos diferentes e interessantes publicados. Quais são os métodos que você utiliza na elaboração de pautas de moda para grandes meios de comunicação? É um pouco diferente, né? Quando você tem uma coluna numa revista como a Carta, no site deles no caso, e quando eu faço, por exemplo, a revista do São Paulo Fashion Week ou Bazar, que são revistas segmentadas, são diferentes. Na revista segmentada, você tem que ir de uma forma mais direta para o público que já sabe, né, do que você está falando, já está imerso naquele universo de moda, já quer saber, ele já tem ali uma bagagem bacana, sabe o que está acontecendo, está sempre se informando sobre o assunto. Então, por um lado, você tem que ser mais novo, né? Você tem que trazer insights bem mais novos. Por outro lado, você já conta com conhecimento prévio. Na Carta é um pouco diferente porque tem que ser um público maior, um público que está ali para uma revista que é sobretudo sobre política. Então, muitas coisas, inclusive, eles acham, não, isso é fútil, isso não dá, tem os comentários. Eu vou me pautando muito por isso também, a percepção que as pessoas têm sobre os assuntos. Então, na Carta tem que ser a moda mais como um comportamento, como uma estrutura que está presente na vida de todo mundo, como propaganda, como coisas que chegam às pessoas, não necessariamente por via passarela, via as vias mais tradicionais da moda. Então, tem que ter esses olhares diferentes. E Vivi, o editor de moda Godfrey Dany, do jornal francês Le Figaro, afirmou recentemente que as blogueiras não têm muita cultura de moda. Para o editor, elas ganham bolsas de grandes marcas e viagens e não as criticam. Como você encara essa declaração? Eu concordo com o Godfrey. Ele é uma pessoa bem... Pode parecer que ele está querendo fazer uma polêmica, mas na verdade ele é bem centrado, ele está dizendo uma coisa que é verdadeira. As blogueiras, elas não são jornalistas de moda, elas não estão ali para divulgar uma informação, nem para fazer reflexões sobre a moda. Elas trabalham com contratos, então elas divulgam coisas. Então, você é uma blogueira, eu tenho uma marca, eu contrato você e digo, olha, eu quero que você poste fotos suas com looks da minha marca durante 20 dias consecutivos, eu vou te pagar tanto, eu quero tantas entradas no seu blog e assim é acordado. Eu não acho que isso seja errado, é um modelo de negócio, só que não realmente não é uma crítica de moda, não é uma matéria, não é uma reportagem, não é uma reflexão, não é nada disso, é business e propaganda. Vivi, o jornal norueguês Aftenposten lançou o reality show Sweet Shop Deadly Fashion, que procura mostrar a rotina dos trabalhadores nas sweet shops através de 3 blogueiros que abandonaram suas vidas na Noruega e foram para a Camboja trabalhar. Um dos jovens que chegava a gastar 600 euros por mês em roupas disse, eu não aguento mais, que tipo de vida é essa? Você acha que as blogueiras deveriam chamar atenção para os baixos salários e as más condições de trabalho na indústria têxtil? Olha, assim, se eu acho que deveriam, sim, deveria, acho que todo mundo deveria, né? Não é uma coisa só de uma ou outra pessoa, não é uma outra marca, é uma coisa global, é um problema estrutural da indústria, né? Todo mundo sabe que isso existe. Agora, que elas vão fazer isso, eu acredito que não, porque quando você monta um blog, quando essa blogueira monta ali o blogzinho dela, em que a vida dela é perfeita, ela viaja, ela está sempre maravilhosa, entendeu? Até quando ela faz a foto sem maquiagem, para mostrar que está sem maquiagem, é uma foto produzida sem maquiagem, entendeu? Então, tudo ali tem que ter uma certa estética.
Ela pode até ocasionalmente fazer ali um apelo em algum momento, olha, procurem saber de onde vêm as suas roupas, mas vai ser sempre uma coisa muito pontual. Eu não vejo nessas blogueiras que existem hoje um espaço para esse tipo de papo até, né? Porque as pessoas acham que, ai, não, muito pesado, isso meio que sai ali daquele universo perfeito. Então, você acha que cabe para o jornalista da moda falar sobre esse assunto? É um assunto que não tem mais como desviar. A moda, inclusive, agora tem falado muito, por exemplo, em slow fashion, em moda consciente. Tem vários jargões, assim, para falar dessa necessidade de pensar da onde vêm as coisas, de onde vêm essas coisas, quem é que está fazendo. Se você vai na Primark e compra uma coisa que custa 1 libra, entendeu? Os 50 centos, quem fez, ganhou quanto se você está pagando isso? Então, assim, essas contas mentais as pessoas começam a fazer e pensar que talvez a gente não precise realmente comprar tantas coisas com essa rapidez, que vale mais a pena investir em coisas que vão durar. Então, são discussões que a moda está fazendo, mas não é ainda o que está no mainstream. Mas é um assunto que a gente não vai poder escapar dele. É um assunto muito real e que está presente na vida de todo mundo. E Vivi, o professor Garrido tem um comentário e uma pergunta para você. Vamos assistir na tela? Estamos aqui com o professor Sérgio Garrido, especialista em marketing de moda. Professor, você pode falar um pouco sobre a vinda de marcas estrangeiras para o Brasil? Marcas estrangeiras, esse é um caso que eu tenho acompanhado pela imprensa, basicamente, mas me deixa um pouco preocupado, porque algumas marcas cancelaram a vinda para o Brasil. A H&M, que é uma marca fortíssima, cancelou, tinha planos de abrir no Brasil. A Forever 21 tem uma loja relativamente grande aqui no Shopping Morumbi, em outros pontos, mas está mudando a sua política de preços. A Topshop veio e não entrou bem. Então, grandes marcas internacionais não estão tendo um desempenho muito bom no Brasil, ou cancelando a vinda. Né? E é uma pena que a gente deixe de ter acesso a essas marcas globais. Então, acho que tem um probleminha sério aí na área de moda quanto a isso. As marcas internacionais. O Brasil não parece ser mais tão atraente às marcas internacionais. Eu sou pessimista. Eu gostaria de saber se ela é mais otimista em relação a isso do que eu sou agora. Ok? Obrigada. Bom, as marcas, assim, em primeiro lugar, existem muitas histórias diferentes de marcas internacionais, né? As marcas, por exemplo, de alto luxo, quando elas vêm para o Brasil, elas já vêm com um projeto de lucro de década. Então, a Prada, quando ela aporta aqui, ela não espera ter um lucro em 5 anos, ela vai esperar em 15, 20, porque eles têm negócios que permitem que seja feita essa conta a longo prazo e o investimento da presença de marketing, principalmente, é muito interessante, senão eles não viriam, né? Chanel, Vuitton, que tem umas lojas do tamanho de um campo de futebol, praticamente, são coisas enormes, são lojas especiais para o Brasil, então existe ali uma certeza de que isso, ou pelo menos uma aposta de que isso a longo prazo vá dar certo. A H&M é um negócio diferente, porque eles precisam lidar com o preço baixo, que é o grande atrativo. E aqui ainda existe um problema de impostos, existe um problema de mão de obra, de trazer as coisas para cá, não é tão simples. Então, realmente existe um problema de taxas que as grifes reclamam muito e que impossibilita, por exemplo, que a H&M chegue aqui com o preço que você está acostumado a pagar fora do país. Então, eu acho que eles devem ter. E outra coisa, eles acompanham muito o jogo dos mercados e aqui a gente está passando por um momento de incerteza, indefinição. Eu acho que eles vão esperar um pouco mais, esperaram até agora, não tem porquê. A Forever 21, quando chegou, vocês lembram, foi filas quilométricas, senhas esgotadas. Eu acho que ali tem um público sedento e eu acho que eles estão, na verdade, agora se reorganizando para ver como é que vai ser. Eu não sei se eu sou otimista ou pessimista. Eu acho que todo o mercado está já há algum tempo numa fase não muito de super expansão.
Tem outros mercados mais fáceis do que o Brasil. O Brasil não é um mercado simples. Em termos de estilo, o Brasil não é mesmo um mercado simples. É muito difícil entrar aqui com uma grife tipo a Topshop e dar certo. Tanto que a Topshop investiu numa operação pequena e, ao mesmo tempo, você vai falar, então, mas todas as grifes estão em super recessão, decadência? Não. Tem muitas grifes no Brasil, algumas grifes locais que estão crescendo bastante, mesmo nesse período. Vivi, temos mais uma pergunta no nosso Twitter. @Kbrand quer saber. Vivi, o que você achou da presença de Ben Stiller e Owen Wilson na Fashion Week de Paris, divulgando um filme que satiriza o mundo da moda? A moda lida super bem com essas coisas, né? Tudo é marketing, tudo dá certo, tudo que aparece é bom. Não precisa ser laudatório, tipo, não precisa ser de elogiar. O cara não precisa estar ali fazendo uma ode àquela grife. Ele pode estar ali zoando aquela grife e isso se transformar numa estratégia de marketing até muito mais poderosa, porque é engraçado, do que se fosse uma coisa tradicional, uma propaganda tradicional. Então, eu achei uma sacada muito boa e chamou a atenção, né, do mundo inteiro, flodaram o mundo com as fotos, foi um sucesso. E a moda tem uma parceria muito antiga com o cinema, né, em vários níveis, inclusive no nível da crítica, da zoeira, e isso faz muito sucesso, principalmente com o público jovem, né? E o público jovem assimila muito bem esse tipo de campanha, de estratégia, não tem nenhum preconceito com, na verdade, se torna até mais engraçado, mais divertido e mais criativo na cabeça de quem recebe, também recebe isso como sendo uma ideia fora da caixa, né, como eles dizem. Temos mais uma pergunta da plateia? Oi, Vivi, meu nome é Bianca. Tudo bom, Bianca? Tudo bom. Eu queria saber, a gente sabe que você curte muito música e eu queria saber qual a importância das trilhas sonoras do desfile, se você sabe como elas são escolhidas. As boas trilhas sonoras dos desfiles são escolhidas com tanto cuidado quanto todo o resto, né? Quanto a entrada das roupas, a ordem, a edição dos looks. Eu gosto muito, por exemplo, das trilhas do Marc Jacobs. Eu acho que são pensadas muito para casar com cada detalhe, com cada história, porque o desfile é uma historinha, né? Ele é uma história curta, uma história que não tem palavras, né? Que assim não existe um texto, e o texto é construído com a imagem e com a trilha sonora também. Eu gosto muito quando as pessoas conseguem encaixar uma música pop bacana. Eu gosto muito quando a pessoa também vai buscar uma trilha que ecoa a roupa, sabe? Como se ela estivesse repetindo aquilo que a roupa diz como imagem, a trilha está ali dizendo como música, como um som estranho, tanto faz. Mas eu acho que ainda existe muito o que fazer nesse aspecto. Aqui no Brasil, principalmente, tem alguns desfiles que a gente tem a sensação de que o cara escolheu lá uma coisa que está meio na onda agora, e tem alguns que são, na verdade, atrapalham. Alguns chegam a atrapalhar o que está sendo mostrado, mas a trilha, quando ela é bem feita, ela só ajuda a contar aquela história e ela faz tudo crescer, faz tudo chegar, porque tem umas trilhas que elas batem antes da própria modelo entrar. Então, você joga aquilo para abrir, sei lá, ou, por exemplo, um desfile da Chanel que tinha a Florence cantando ao vivo. Então, a primeira coisa do desfile que você recebia era a voz dela. E depois que as meninas entravam, quer dizer, a primeira coisa, na verdade, era o cenário gigantesco, mas ela saindo ali daquelas conchas e a voz dela, e depois as meninas entrando, isso tudo faz muita diferença. De nada. Estamos apresentando Linkados na Área com Vivi Whiteman. Vivi teve por muito tempo um blog no portal UOL. Clique no link abaixo para assistir ao próximo bloco, no qual vamos falar sobre o Oscar 2015. Trabalhar de chinelo, bermuda e regata. Depende do lugar de trabalho, assim. Irado. Pô, deve ser muito bom. Confortável. Conforto é tudo.
Eu acho válido, eu acho mais confortável, rende mais. Torna tudo mais fácil. Trabalhar de chinelo, bermuda e regata. Ah, eu não acho apropriado. Sei lá, anti-higiênico.